nos decretos. Começando aqui acessando o blog Jequié Repórter, nosso primeiro destaque. Em novo decreto, a Prefeitura de Jequié autoriza funcionamento de academias de ginástica e templos religiosos com 30% da lotação. Também vamos comentar, Rui Costa confirma prorrogação do lockdown na Bahia até quarta-feira. E aí o pessoal está perguntando, comércio vai funcionar? Comércio não vai funcionar? Toque de recolher? Como é que fica? Vamos explicar ponto a ponto para você entender a atual situação desse decreto que foi renovado até quarta-feira. Dentre outras notícias que também vamos comentar aqui, você pode acessar o blog Jequié Repórter, www.jequiéreporter.com.br para melhor ficar informado sobre as notícias de Jequié e também da Bahia. Mas sem mais delongas, já vamos contactar o jornalista Wilson Novaes, porque hoje tem muito assunto para comentar, Wilson. Pois é, um abraço para você, Rony, um início de semana, né? Aí que a gente renova o desejo de que tudo esteja bem. Infelizmente a gente sabe que não está, mas a gente só pode rogar a Deus, pedir mesmo a proteção de Deus para todos. Tá complicado, não é? Tá complicado, tá confuso, tá mal entendido, tá mal interpretado, tá muita coisa que a gente sabe que não está andando legal, que não está encaminhando legal, e a gente fica preocupado, eu não sei nem se é apenas preocupado, né? A gente está temeroso, a gente está convivendo com situações que a gente não desejaria nunca que nós estivéssemos convivendo. A inconformidade de alguns, de uma forma que diríamos até beira o irresponsável, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, querendo contrariar o que é orientado a fazer, o que se vê como medidas que possam, né, pelo menos, conter esse grau dessa pandemia tão violenta que tantas pessoas têm morrido no mundo. Mas a gente só pode desejar aí que tenhamos uma semana, pelo menos, que seja uma semana de paz para o máximo possível de pessoas e, principalmente, conclamando aqueles que ainda estão irredutíveis, né, que pensem um pouco mais em vocês, na sua família, os problemas, né, que muitos estão convivendo, o sofrimento, a falta de leito em hospitais, isso é terrível. Conviver com uma doença dessa, só sabe quem está lá, ou trabalhando, ou quem tem alguém da família passando por sérios e graves problemas, e até mesmo pós sair do internamento, ainda as sequelas que vivem com relação a essa doença. Mas nós vamos aí aos números, né, da Covid, que continua alto aqui os casos de infecção em nossa cidade, e vamos a esses números aí no boletim epidemiológico que foi divulgado no domingo à noite pela Secretaria Municipal de Saúde. Exato, Wilson. O boletim de ontem, dia 28 de fevereiro, Jequié registrou 65 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 93%. Então está aí o boletim epidemiológico. No momento, 1.064 casos ativos em Jequié. A taxa de ocupação leitos UTI Covid-19. Lembrando que Jequié tem 29 leitos. No momento, 27 estão ocupados, sendo 17 leitos ocupados por residentes de Jequié e 10 por pessoas de outros municípios. O vacinômetro, a vacina voltou em Jequié. O número está em 6.168 pessoas que foram vacinadas. No momento, 1.349 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Aguardando o resultado do teste da Covid, tem 152 pessoas aqui em Jequié e o número de óbitos está em 233, Wilson Novaes. Pois é, um número que vale dizer que continua muito alto. Se você for levar em conta os boletins de sábado, de sexta-feira, somados, todos esses casos do final de semana, é um número altíssimo, né, de pessoas que testam positivo, né? E eu fiz uma pergunta essa semana à secretária de saúde aqui do município, Rony. Eu perguntei à Poliana se esses números de novos casos, eles estavam aumentando em razão dos testes rápidos que estão sendo feitos aí na cidade, que a prefeitura tem feito. Ela disse que não,
que os testes rápidos não entram nesse protocolo. E aí ela deu a explicação técnica de como a coisa é feita. Então, esses testes rápidos nada tem a ver, sejam positivados ou não. Claro que eles são também somados, mas não há outra questão. Não são exatamente, nesse caso aí, esses que estão sendo colocados aí nesses boletins, praticamente, né, boletins diários de casos aqui. Praticamente não, boletins diários da Covid aqui na cidade de Jequié. Com relação ao secretário de Saúde do Estado da Bahia, a boa notícia de que nós temos aí o seu retorno, né, à casa. Ele saiu da UTI, ele tinha ido para apartamento, voltou para a UTI, mas já teve uma melhora. Ele fez até ontem pela manhã, ele fazia uma mensagem na sua página, no seu perfil no Twitter, falando que finalmente falou que é complicada a doença. Imagina, ele que teve, vamos e convenhamos, uma assistência bem mais apurada. Por quê? Porque ele estava numa clínica, num hospital tradicional, conhecido, forte, aqui da Bahia, um hospital particular, o Hospital Aliança, e ele, em sendo secretário, em sendo médico que ele as condições, vamos e convenhamos, não é igual a da maioria, né? Que vai para um hospital público e tem que conviver com essa situação aí, e inclusive faltando leitos para internar pessoas. O governador anunciou que até essa sexta-feira estará abrindo 100 leitos novos no hospital ali de campanha da Arena Fonte Nova e vai tentar com isso, né, diminuir o déficit, que é muito grande em relação aos leitos hospitalares de UTI para a Covid aqui no nosso estado. Isso. Sobre essa situação, o governador havia reclamado que estava faltando, tinha preocupação de conseguir os médicos, os equipamentos, os enfermeiros, mas, ao que parece, após o edital lançado, vai ficar por conta da associação, as associações sociais da Irmã Dulce, não é isso? Obras Sociais de Irmã Dulce. Isso, Obras Sociais de Irmã Dulce. Que é uma entidade que dispensa, né, qualquer comentário pela grandeza, né, e o trabalho que realiza há muitos anos, e a gente fica feliz que possa essa Obras Sociais criar, estabelecer pela seriedade que é toda a estrutura para funcionamento desse hospital de campanha em Salvador. Verdade, Wilson. Já sinalizando aqui, muita gente nos acompanhando no Instagram também. O Hospital Geral Prado Valadares, o perfil do Instagram está acompanhando a gente agora ao vivo. A Sara Magnocha, a Nilza Brandim, a Cardim Marcel. Muita gente já sintonizando aqui, acompanhando esse jornal muito importante para trazer informações, já que tem muita gente com dúvida em relação aos decretos, às mudanças, como é que vai ficar nosso dia a dia, não é? Aí o que ele disse ontem à noite, porque sim. Hoje, numa entrevista que ele deu na TV Bahia, ele chorou. Sim. Chorou. Ele foi às lágrimas, né, no momento em que ele falava sobre essa situação da pandemia na Bahia, e ele comentando o comportamento negligente das pessoas que continuam teimando em fazer aglomeração. Nos revolta mesmo. Eu vou ser claro, viu? Quando eu vejo pessoas cuidadosas, pessoas evitando, pessoas privando de algumas coisas e outras bagunçando geral. A gente ai, cadê a polícia? Ai, cadê não sei o quê? Não precisaria de nada disso, Rony. Rony, não precisaria comércio estar sendo fechado, não precisaria uma série de coisas se nós próprios tivéssemos consciência. É a questão da consciência coletiva. Será que isso é tão difícil? Há o direito de ver, ninguém tem que tirar meu direito de ir e vir. Estamos vivendo uma situação, daí eu já falei tanto assim, que chegar desgasta, a gente se sente desgastado. Eu comentava mais ou menos assim, questão de um faroeste, um cowboy, filme de cowboy. Quando dizia que ia ter o duelo entre o artista e o bandido, como a gente chamava na minha época dos cowboy, o xerife da cidade, todo mundo se escondia. A cidade ficava uma cidade fantasma. Estou indo buscar lá numa coisa emblemática, figurativa. Ninguém ficava na cidade. Por quê? Porque ali até tiroteio, ninguém vai atravessar numa área de tiro. Nas guerras, aquelas guerras, né, de tiro, de troca, sempre foram assim. Nós estamos convivendo com algo que não precisa ter a bala, o tiro. Tem um vírus invisível
que chega até as pessoas e multiplica entre elas. Aí nós vamos nos expor a isso? Vamos para a rua porque entendemos que nós temos o direito de ir e vir, que ninguém nos proíbe. Não é questão de proibir, é questão de bom senso, que está faltando para muita gente. É evidente que acha que não é assim, e que não vai ser assim, que não vai acontecer assim, e que não vai morrer, que não vai matar alguém. Pronto. Vamos lá? Vamos ver o Costa, então. Olá, gente, passando aqui para atualizar sobre a situação do Covid. Infelizmente, a situação continua muito grave. Só para vocês terem uma ideia, ao longo desses últimos 3 dias, foram 320 óbitos na Bahia. Os hospitais privados continuam operando a quase 100%. A rede estadual a mais de 90%, a grande maioria dos nossos hospitais. As UPAs e emergências lotadas. Só para vocês terem uma ideia. Ao longo do dia de hoje estavam na fila, esperando a regulação, mais de 195 pessoas para um leito de UTI. Portanto, numa situação grave como esta, é a pior situação desde o início da pandemia. Conversamos com os prefeitos, com a União dos Prefeitos e com o prefeito da capital esta tarde e tomamos uma medida absolutamente necessária para salvar vidas humanas e para frear o crescimento do vírus. Prorrogar por mais 48 horas o funcionamento apenas das atividades essenciais. Isso para quase totalidade da Bahia, exceto 3 regiões apenas que estão com números menores: o Oeste, o Norte e o Nordeste. Além disso, estamos prorrogando o decreto do toque de recolher de 20 horas até 5 da manhã para todas as regiões e para todo o estado da Bahia, valendo até o próximo domingo. Quero fazer um apelo a você. Use máscara, mantenha o distanciamento. Precisamos atravessar esse momento crítico que nunca, em nenhum momento, em toda a pandemia nós vivemos. É com a força dos baianos, com a união dos baianos, que haveremos de superar esse momento crítico. Use máscara, mantenha o distanciamento e ajude a salvar vidas humanas. Tá aí a fala do governador ontem, o Wilson Novaes, divulgado pela noite, né? Pegou muita gente de surpresa, porque a informação da renovação do decreto veio de noite. É assim que ele prorrogou o decreto até a quarta-feira, né? Depois de amanhã. Mas, Rony, a gente fica, eu já vi aqui o comentário de uma nossa amiga aqui, que você vai ler daqui a pouco, a gente procura culpados. Perfeito? Perfeito. Quem é o culpado? Tudo na vida não é assim. Pense bem. Fulano morreu. Morreu por quê? Porque já estava muito velho. Porque fumava. Porque bebia. Porque era teimoso. Sempre nós temos que ter o culpado. E nós vamos sempre ter culpados também. Por que nós temos esse alto índice agora de retorno dos casos de Covid na Bahia? Por causa das eleições, quando os políticos todos foram para as ruas, porque foram para as caminhadas, para as carreatas, para as aglomerações, e foram mesmo. Foi por causa do Réveillon, que muita gente foi e tal. Depois veio agora as férias de início de ano, não teve carnaval, mas teve feriado e muita gente aglomerou. Mas, Rony, se você parar para observar, que você lê muito e você procurar as notícias no mundo, eu tenho tido assim contatos sem pessoas que eu nem conheço, mas que, pela ligação aqui com o Giqué, tem ligado lá para a rádio, trazido informações, e eu tenho obtido essa informação de outros países, onde não teve eleição, onde a gente diz sempre que as pessoas são mais obedientes que nós, né? São mais conscientes, culturalmente melhores que nós. A gente não sempre coloca isso. O jogador aqui faz falta sim, porque o jogador brasileiro faz... Já aprenderam isso, tu já reparou isso? Que aqui no Brasil, o jogador brasileiro, todo mundo tem a experiência. E aí eu vou por essas pessoas, voltando para a Covid. Elas me ligavam ao longo do período, e a gente recebia ligações da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, principalmente, né, desses países, dentre outros,
que as pessoas traziam assim a informação, olha, aqui foi decretado lockdown, as pessoas pararam mesmo, na rua só é permitido, então as ruas estão vazias. Então, lá não teve eleição municipal. Lá não teve, que eu digo, lá nesses países não teve, nenhum deles. E já estava caminhando em janeiro para o retorno normal das atividades, as pessoas cumpriram tudo aquilo que os governos determinaram, mesmo com a desobediência de alguns. E tudo voltou, Rony. Voltou no mesmo nível, pior. Então, como é que a gente tem explicação? É isso que eu me questiono. Será que a gente pode agora só ficar achando culpada? A culpa é do Rui porque fechou. A culpa é do fulano porque abriu. Vai poder isso, não vai. Ontem ele prorrogou essa questão das medidas restritivas até quarta-feira. Aqui no município de Jiquié, o prefeito divulgou uma nota pública, não é ainda um decreto, porque o decreto deve sair nas próximas horas, se não já está sendo elaborado, com algumas determinações que nós acreditamos que mudou alguma coisa. Por exemplo, quando ele coloca assim, templos religiosos, litúrgicos, estarão sendo permitida a abertura, que estavam proibidos no primeiro decreto. Ele está tolerando a abertura pelo decreto que vai ser publicado, com 30% da capacidade desses locais. Academias de ginástica e musculação, com 30% da capacidade. Aquela manifestação que teve, ele terminou por entender e tal. E agora os setores hoje amanheceram assim, e autopeças, e oficina, e borracharia, e não vai poder ou não vai, uma confusão. Material de construção, pode ou não pode, abre ou não abre. Tudo isso confunde a cabeça das pessoas. Até porque tem a questão de ter o decreto estadual e o decreto municipal. Que tem que ser, e às vezes um fica contra o outro em alguns casos, não é isso? Conquista, por exemplo, Conquista fez diferente. O decreto de hoje, a Sheila Lemos, ela permite, pelo decreto, oficinas, borracharias, autopeças, tudo funcionar. Exato. E para quem está em sim. dúvida, Wilson, sobre o que pode e o que não pode, né, nesse decreto que foi renovado por pelo menos até hoje e amanhã, né? Então, quarta-feira, teoricamente, voltaria ao normal. O toque de recolher continua, circulação noturna de pessoas de 20 a 5 da manhã. Até o dia 8 de março, o toque de recolher. Esse é o estadual? Esse é o estadual. Estadual. Exatamente. E ainda vamos ter aqui também bares, restaurantes, pizzarias, lojas de conveniências e similares não podem abrir naquele sentido de ter pessoas comendo ali. Podem funcionar apenas na modalidade delivery, até meia-noite. E ainda tem aquela questão, e lojas de rua, pode ou não pode, mas o que está escrito no decreto é que podem abrir apenas aqueles serviços considerados essenciais. E aí entra supermercado, farmácia, hospitais, questão da limpeza pública, esses serviços. Então, uma loja de roupa, pelo decreto, ela não pode estar aberta, porque não é uma atividade essencial. Então, você teve hoje no centro e pode falar que viu lojas abertas e outras fechadas. Agora, olhe bem onde é que entra a nossa discussão. Um hipermercado, ele vende alimentos, mas grande maioria deles vende uma série de outros produtos que não são alimentos, não é isso? Tão fechados e proibidos, vende roupa, vende cobertor, vende travesseiro, vende material elétrico, eletrônico, ou esses ambientes dentro dos supermercados estão proibidos. Aí vamos a um que é o talvez que eu não imaginava como se transformou num gênero de primeira necessidade. Eu observei isso nesse final de semana. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Parece que na pandemia se tornou assim o parceiro fundamental. Quando falou assim, sexta-feira, a partir de 17 horas, as pessoas foram para cima, vamos fazer o suprimento de bebida. Vamos fazer o suprimento de bebida. Aí a pessoa vai perguntar assim, por que proibir a bebida? Por que a bebida é livre? Porque, por exemplo, tem bebidas aí de alto teor alcoólico que não deveria vender, porque vai estragar a pessoa que bebe. Mas elas são livres à venda, a comercialização.
O cigarro, por exemplo, que é livre, é proibido vender assim as chamadas drogas ilícitas. A maconha, por exemplo, não tem liberação para vender em supermercado, nem lugar. Mas o cigarro, com alto teor de também provocar problemas para as pessoas, mas que tem muita gente dependente, vende abertamente. Então o que a gente fica na dúvida é isso. O porquê da bebida alcoólica? Pelo detalhe, porque a bebida alcoólica promove a aglomeração. Mas a pessoa levou para casa para beber dentro da sua casa. É uma dúvida, né? Ele está aglomerando, ele vive ali dentro daquela casa. Ele tem a bebida lá dentro da casa dele. Aí ontem eu via, em um determinado supermercado, o bebedor de corote. Aquele corotinho que ficou... Está na moda, né? Uma das bebidas da moda. É barato e, como um conhecido me diz assim, eu bebo 10 cervejas e não faço a cabeça. Eu bebo uma garrafinha dessa de carotinho, ficou. Legal. Ele prefere essa. Agora, olhe bem, passou a ser para muita gente uma enfermidade e uma dependência. E você viu ontem pessoas rondando se você fosse no supermercado, notadamente nos bairros, nas mercearias, você via pessoas rondando e pedindo aquilo ali como se estivesse pedindo um remédio. Então tem umas situações, cara, que, é muito difícil delas serem explicadas, por mais que a gente encontre explicação. Eu confesso que eu não tenho a sabedoria necessária para dar explicação, não. E eu fiz uma questão esse fim de semana de ficar observando como a coisa estava se movimentando. E fui assim no supermercado, um amigo, observando, e as pessoas rondando, e aí quando eu conhecia, rapaz, será que se eu falar com o homem aí não dá um jeitinho maravilhoso? Dá, tem sempre aquele jeitinho e tal. O famoso jeitinho maravilha. Um amigo meu contou assim como se tivesse ganho o prêmio da loteria, sabe por quê? Que ele foi num supermercado e pediu umas cervejas. Aí o dono do supermercado disse, não pode, tá, cervejinha gelada. Aí ele conversou, o cara disse, olha bem, eu vou pegar para você. Você vai comprar outras coisas aí? Vou. Aí eu falo, olha, então eu vou pegar a cervejinha gelada e colocar no fundo falso da caixona a caixa de produtos. Em cima, rufle para os filhos, não sei o quê, linguiça, carne, saiu com aquele... Mas, rapaz, o cara parecia que ganhou na loteria, embaixo, camuflado. Coisas nossas, né? O jeitinho que você falou do nosso. É o jeitinho. Vamos ver aí o que é que o pessoal está dizendo. Vamos lá, muita gente comentando. Já tem uma pergunta aqui da Júlia Araújo Fernandes. Ela pergunta, o comércio funciona hoje às 17 ou no horário normal? Na realidade... Continua tudo como estava, né? Isso. A questão das 17 horas foi na sexta-feira, que aí o comércio fechou mais cedo, 17 horas, e no sábado já não podia funcionar, era só as atividades essenciais. Então hoje continua só as atividades essenciais. Então, na realidade, o comércio de rua não tem nem que abrir. Isso. Tem que estar fechado. Essa confusão que está tendo de alguns comércios abertos, eu não coloco nem culpa, digamos assim, a pessoa, eu vou abrir, eu vou descumprir o decreto. Mas, na realidade, como o Rui Costa foi avisar muito tarde da noite, muita gente não está sabendo, não se preparou. Esse é o problema. Ô, Rony, eu fui agora pela manhã, ali na Avenida Frangedeon, numa loja que vende material que não é essencial, mas vende. Quando eu cheguei 8 horas na loja, os funcionários estavam na porta. E aí eu perguntei assim a eles. E aí vai abrir? Ele falou, rapaz, até agora a gente não sabe, porque sábado de manhã, melhor dizendo, quando a gente encerrou aqui o expediente, ficou tudo certo, que o decreto era até hoje, 5 horas da manhã. E o dono ainda não entrou em contato com todo mundo para dizer a gente se a gente vai ficar aqui, se não vai, se vai. Imagine a confusão. Eu estou falando agora, não é Chiquiel, na Frangedeon, não. Em nível de Brasil, que isso possa estar causando, ou em nível de Bahia, é muita confusão. É muita confusão. Por mais que se tenha comunicação e que se tenha informações, mas você não tem suficientemente
Não é todo mundo. Tem um cara que fim de semana nem liga um veículo de comunicação para ouvir, nem lê nada. Você não pode exigir que todos leiam, que todos saibam, que todos assistam, que todos vejam, né? É complicado. Vamos lá. Vamos lá, que tem muito comentário aqui, Então, a gente vamos lá, vai ler, a vamos gente ler. vai ler de todo mundo. O amigo, a Júlia está na dúvida sobre se o comércio funciona, então é isso, meu amigo. O comércio não funciona, pelo menos no decreto, só atividades Eu vi lojas essenciais. abertas, viu? Isso. Hoje, 8 horas, eu vi loja, inclusive, de material de construção aberta, vi loja de autopeças aberta, de padaria aberta, supermercado funcionando, o atacadão está funcionando, o hipermercado está funcionando, os mercados de bairro estão funcionando. Vi muita coisa aberta hoje. Vamos lá. Isso. Vamos ver o que mais o pessoal está falando. Nosso amigo Lucas Ribeiro Novaes, Sim. ele comenta aqui: seria necessário que o governo federal falasse a mesma língua dos governos estaduais, um diálogo uníssono que proporcionasse práticas análogas. Mas não é isso que acontece. O presidente negacionista e seus ministros genocidas comprometem o enfrentamento do vírus e agrava o caos social que estamos vivendo. De fato, a gente vive, o vírus foi politizado no Brasil, digamos assim, né? Esse aí, quando algumas pessoas falam, como o Lucas, a gente tem o outro lado que diz assim, discurso pragmático de esquerda. Repete-se isso em todos os discursos. O genocídio é uma linguagem, mas é uma complicação louca e o governo federal, pela figura do presidente, tem dito muita coisa que não tem nada a ver e tem até negado as coisas. Eu prefiro entender que ele está errado no que ele fala e que ele está aí, não vou entrar nessa coisa, o clichê não, mas respeito. Mas vamos, Lelis Lima, o vírus só circula à noite, é aquela questão, por que fecha à noite? Só circula à noite? Marcel Meirelles, o que é que diz aí, Vamos ver o que diz o nosso amigo aqui. Pera aí que eu tô... Tem muito comentário aqui, o Marcel Meirelles comenta. Convida ele aqui para bater um papo, viu? É uma boa. O Marcel comenta aqui: deveria fiscalizar o que fechar, eu estou sendo prejudicado. À tarde, vários bares estão abertos antes do lockdown. fiscalizar quem anda direito, não pode ter medo. Eu acho também, você comento não tem que Marcel. ser colocado como bandido. Ficar fedendo escondido, vendendo uma mercadoria que você comprou, que tem a fatura para pagar, escondido não. Você está trabalhando, agora tem que fazer da forma correta. Se todos fizerem, com certeza a gente tem que resolver isso aí. E o entendimento do Lelis Lima é de que o próprio governo anda meio perdido nessas discussões. Vamos lá? Isso ele até falou, né? Ele complementou aqui: passei agora, o comércio está aberto. Está aberto. Eu tenho um restaurante, está fechado. Tá Cadê a fechado. fiscalização? É o que ele cobra. O Gilberto Pereira: bom dia, Wilson Rony. Não sou contra o decreto do combate ao vírus. Não acho certo os métodos. Sou favorável ao comércio aberto, exceto bares, restaurantes, igrejas, clubes sociais e demais atividades que gerem aglomerações, além do delivery de alimentos até às 18 horas. Toque de recolher a partir das 18 horas. Não tenho visto carro à noite, polícia. Assim o resultado não será bom. Do contrário, terá que fazer paralisação total por dia. Quem tiver contaminado, vá ao hospital, fique em casa, tomando medicamentos. É o que comenta aqui. Tem mais comentários? Não é fácil assim não, viu, amigo? Não fique tomando medicamento, as sequelas não é uma gripezinha, não. É um problema gravíssimo. Você já se sentiu, olha, você já alguma vez na vida, você já mergulhou e perdeu lá embaixo o fôlego? Você sobe e quer logo respirar novamente? Todo mundo já deve ter feito isso num rio, numa lagoa, numa piscina, ou dentro de um balde, em qualquer lugar que queira, uma bacia. Não é fácil, não. E tem pessoas que morrem... Se afogando no seco, né? Afogando no seco. A gente não pode minimizar. Eu vou para o hospital. Não é assim. O hospital hoje é um lugar que o máximo que você... Não estou falando do Prado, Valadares, do São Vicente, não. Qualquer hospital, até mesmo os hospitais de ponta do Brasil, do mundo... Se você puder ter como evitar precisar de um hospital, evite. Não é bom negócio no momento. Exato. Vamos ver que tem mais comentário aqui. A Nildes fala que a culpa da contaminação é de todos. O maior exemplo é dos políticos. Aí ele fala: Rua e Cocai, a Secretaria de Saúde Jequié nas passeadas aglomerando. Agora quer que o povo obedeça. É o que comenta aqui o Nildes.
Outra coisa, bancos só fecham em feriado, porque os bancos seguem a orientação da Federação dos Bancos e do Banco Central. Nós não temos feriado, nós temos um decreto de lockdown, então os bancos funcionam normalmente. E como os bancos funcionam normalmente, as lotéricas também subsidiárias da Caixa Econômica, elas estão funcionando. Né? As casas lotéricas estão abertas. E tenha certeza que recebendo muita gente sem aquele cuidado que deveria ter, porque vai aglomerar sim, por que não? Sempre está sendo assim. Sempre está aglomerando, né? Vamos ver o que mais estão comentando aqui. O Leris fala que o governo está perdido. A Eliana Santana comenta: por causa disso, vamos seguir o exemplo estúpido deles. Vamos ser coerentes e nos proteger. O João Batista também envia um alô pra gente. João Batista fala: o vírus existe, mas a política corrupta está usando para roubar o povo. Ixi. É o que ele fala. O Chico Salles fala: bom dia, amigos. O brasileiro não sabe o que é bom senso. Para nós, só a lei. Infelizmente, a punitiva. Essa doença não é individual, é coletiva e cruel. Politizaram a Covid. O Adriano Bento também enviando um alô. O Marcelo Ferreira. Você que está no Facebook, deixa o seu like no vídeo, compartilhe. Também no YouTube, deixa o seu joinha, que é importante aqui para o programa. A Cleusa fala que as casas lotéricas estão abertas. Está dentre aquelas questões que são consideradas essenciais. Mas aqui em Jequié, Wilson, teve a mudança. A gente comentou na semana passada que as academias não poderiam funcionar. Teve reunião do pessoal das academias com o prefeito Zé Cocá e aparentemente surtiu efeito, porque já tem esse novo decreto aí que deve ser publicado aqui em Jequié, não é isso? É verdade. As academias hoje, pelo que ele já explicitou na nota pública, elas serão abertas desde quando elas tenham a capacidade de instalação delas 30% ocupada, como também os atos de cerimônias litúrgicas nas igrejas, aí são permitidas, né? Aí está aí o novo decreto que ele publica hoje. Ontem ele já antecipou através da nota pública divulgada ontem à noite. Exato. E ainda no decreto da Bahia, a questão da rodoviária segue funcionando, transporte público também segue funcionando, não está proibido, e no decreto também está liberado os atos religiosos, que seguem o mesmo padrão do que foi publicado aqui em Jequié, que é a lotação de 30%. Então está permitido aí serviço de limpeza pública, como já foi citado, serviços necessários ao funcionamento de indústria, do setor eletroenergético. As feiras livres, teve muita dúvida em relação a isso. Pode ter feira, não pode? No final de semana teve feira no Joaquim Romão, no Jequiézinho, e está liberado. Teve fiscalização intensa de vigilantes, de guarda municipal, de polícia militar, ali na praça do centro de abastecimento. Eles fiscalizaram. Aí eu vou pegar aqui da nota pública da prefeitura. A nota pública diz assim: nas igrejas, os chamados atos litúrgicos. Aí os atos litúrgicos, os sinônimos do ato litúrgico: celebração de Eucaristia da Igreja Católica, missas, liturgia eucarística, celebração da Eucaristia, cerimônia eucarística. Tudo isso entra no que vem a ser a liturgia, né? As pregações religiosas e tal. Então entende-se que é a chamada celebração religiosa que está permitido, que vale para todas as denominações, né? A gente falou do que é a liturgia na Igreja Católica, mas a partir do que foi aí atualizado pela Prefeitura nessa nota pública, que antecedeu o decreto que deve estar saindo, já é antecipando que essas cerimônias e celebrações nas igrejas está permitido. Exato. E aí tem outra questão polêmica, né, Wilson? A gente já havia comentado sobre isso, porque entra, porque essa academia pode e meu restaurante não pode. Aí que entra... Cada um faz a comparação, aí que começa a ficar complicado, né? Porque a gente não tem, digamos assim, a tabela, tal lugar é mais perigoso que o outro. Os restaurantes podem pelo serviço delivery. Delivery. O que diminui muito, né, a procura. O que é o delivery? Diminui. Você faz um pedido e a pessoa vai levar. Mas isso aí encarece. Mas, sei lá, mas o delivery é permitido, né? Uhum. É tanto que esse serviço cresceu muito, muito mesmo. Sim. Ontem eu fui numa padaria
E por volta de 7 horas da noite, porque as padarias abriram até 8, 7 horas eu fui na padaria, estava chovendo. O que tinha no percurso pequeno que eu fiz de minha casa à padaria, Rony, de moto circulando com alimentos, é uma coisa assim que você fala, rapaz, eu não sabia que tem tanta moto hoje com o serviço delivery, mas é porque o momento levou a isso. Sim. Motos a todo momento, é a pizza, é o sanduíche, é a refeição e tal. Mas trouxe a bebida dentro do... Não sei, não vou aqui, né, levantar dúvida de nada. Pode ter aí dentro um uísque, Claro. uma cerveja, alguma bebida que é proibida, a bebida alcoólica. Aí se a polícia, que está fazendo as suas fiscalizações e tem agido com muito rigor, pegar o sujeito, ele perde, né? Ele vai correr o risco do restaurante ser multado e do trabalhador perder a sua chance de trabalhar como delivery, porque ele já vai ficar mal no pedaço. Vai ficar Pra mal. que desobediência, né? E sobre a situação, Wilson, a gente recebeu aqui notícias de motoristas do aplicativo Bora Passageiro. A gente lembra que o decreto toque de recolher vai até dia 8. Dia 8. E alguns deles reclamaram, falaram comigo que estão tendo problemas para trabalhar depois do horário do toque, sendo que está liberado para esses profissionais de serviços de transporte privado. Eles dizem que estão sendo parados nas blitz, que o pessoal não está tratando ele bem, eles reclamaram da forma que a polícia está agindo com eles e eles estão reclamando porque no decreto está liberado sim a questão do transporte privado. Eu não posso pegar meu carro e ir para algum lugar, mas eu posso solicitar um táxi ou um Bora Passageiro, como tem aqui em Jequié e outros aplicativos que estão surgindo. E eles reclamam exatamente dessa questão do toque. Eu não sei como é que está a questão do delivery. O pessoal antigamente reclamava que também tinha problema de passar em alguns pontos, sendo que eles estariam liberados. Está liberado para ele até a meia-noite. Isso, exato. Dona Cleusa Santos Pereira, valeu, Cleusa, ela está perguntando sobre as casas lotéricas, a gente explicou há pouco. Elas estão sim funcionando. Tá aberto. Elas estão funcionando. Isso, então esse decreto dos serviços essenciais, a gente lembra que vai até amanhã, então o comércio deve continuar fechado amanhã, na quarta-feira, até o momento o comércio iria reabrir, né? Poderá reabrir, mas a gente fica na dúvida. O governador Rui Costa deu outra entrevista hoje à televisão de manhã e está nessa dúvida se prorroga mais uma vez, se fecha de novo. Ele disse que conversou com alguns prefeitos, inclusive com a prefeita de Vitória da Conquista, que teve aquela confusão, não foi? E Que não queria seguir o decreto. decreto que vai de encontro, ou seja, muda muito do que o Estado está proibindo. Está proibindo, né? O da Prefeitura de Conquista é um decreto mais amplo. Ela abriu muita coisa lá. Sim. E o decreto estadual fechou, ela abre. A prefeita Sheila Lemos, né? Ela publicou esse decreto hoje pela manhã, cedo, e fala sobre medidas restritivas. Vou só dar uma ideia aqui para nosso espectador, o pessoal que nos acompanha. Ela autorizou lá em Conquista, já que tem essa dúvida, nos dias 1º e 2, hoje e amanhã, somente funcionamento dos serviços essenciais. Tudo aí de acordo com o governo. E em especial as atividades relacionadas à saúde, comercialização de gêneros alimentícios, estou falando aqui do decreto de Conquista, feiras livres, agências bancárias e lotéricas, segurança e ao enfrentamento da pandemia, todos os setores que atuam nisso aí. O transporte e o veículo de entrega de medicamentos e demais insumos necessários para a manutenção das atividades de saúde. As obras em hospitais, elas seguem normal, não tem nada para suspender. A construção de unidades de saúde também, postos de combustíveis, está liberado. Serviço delivery de fornecimento de água e gás. As oficinas mecânicas estão liberadas lá em Conquista. Lojas de autopeças e material de construção. Concessionária de veículos, aqui em Jiqué estava suspenso o funcionamento, em Conquista foi liberada. As borracharias liberadas. Clínicas veterinárias e pet shop, excluído o serviço de banho e tosa. É o que o decreto de Conquista traz. Tem algumas diferenciações, né? Sim. Tanto do Estado quanto do município aqui de Jiqué. Algumas alterações que aconteceram. Nós já vamos, a partir de agora, já com o nosso atrasozinho básico aqui,
uma figura que a gente convidou para o programa de hoje. Vamos conversar com ele a partir de agora, já está aqui no estúdio, o Christian Brito, da agência, ele é o gestor da agência do INSS de que é sempre uma grande dúvida, tudo que se relaciona com aposentadoria, com prova de vida, e o Christian é nosso convidado. Nós vamos tentar aqui nesses instantes que nos restam esclarecer principalmente a questão da prova de vida, né? Essas alterações que ocorreram, como estão funcionando. Christian, bom dia. Mais uma vez queremos lhe agradecer, você está aqui com a gente para esclarecer esse nosso público que está aí nos acompanhando. Bom dia, Wilson, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Brainer. Sempre um prazer, Wilson, estar aqui com você, estar interagindo com o seu público, com os internautas. E a Previdência tem esse papel, de estar junto com a sociedade e da maneira que nós pudermos tentar esclarecer as dúvidas. Vamos ver o primeiro ponto, a alteração que na semana passada ocorreu em relação à prova de vida, né? Como é que ela está funcionando, o que vem a ser essa prova de vida necessária, é feita no INSS, nos bancos? Esclareça, por favor. A prova de vida ela é um instrumento de controle do INSS para fins de manutenção dos benefícios. Haja vista que, culturalmente, as pessoas acabavam por falecendo e alguns herdeiros, sucessores, outras pessoas continuavam recebendo esses pagamentos. O INSS instituiu, como uma das formas de controle, a prova de vida e vem dando muito resultado. E com a pandemia, o INSS, de forma a proteger o seu segurado, a proteger o cidadão que recebe benefício da Previdência Social, ele suspendeu a rotina de bloqueios de créditos. Se fala muito que a prova de vida está suspensa. A prova de vida não está suspensa. O que está suspenso é a rotina de bloqueio de créditos por falta da prova de vida. Ou seja, se a pessoa não for fazer a prova de vida, ela não terá o benefício bloqueado. Mas se ela for fazer a prova de vida, ela sim poderá fazer a prova de vida. E aí nós passamos para um outro cenário, que é o relacionamento entre o cidadão e as instituições financeiras, os bancos, que fazem essa prova de vida. Nesse sentido, a gente recomenda a prudência, buscar o gerente da unidade, ver qual é a forma que ele está implementando naquele local para poder um melhor horário de funcionamento ou de realização dessas provas de vida. Mas o INSS ele tem prorrogado essa rotina de não bloqueio de créditos, muito por conta de proteger o cidadão. Muitas pessoas até entendem, por que não suspende de uma vez? Porque o INSS ele é nacional, então ele tem que se portar de acordo com o governo federal. Como é que está o Brasil? Como é que estão os números da pandemia? Se estão altos, ele vem mantendo os bloqueios, a rotina de não bloquear os créditos. Então, isso está acontecendo. A prova de vida tem acontecido, inclusive, algumas pessoas já podem fazer por biometria, então existe essa possibilidade, a pessoa liga ou através do aplicativo Meu INSS, ela faz o requerimento de prova de vida por reconhecimento facial, a chamada por biometria. E o INSS vai verificar no banco de dados se aquela pessoa pode ou não fazer por biometria. Uma vez que seja validado, é feito a prova de vida de forma biométrica. Outra questão é as pessoas de 80 anos, as pessoas com 80 anos, ou que estejam acometidas de incapacidade de locomoção e não tenham condições de constituir um procurador, essas pessoas podem solicitar que o INSS vá à sua casa. Então, ela faz um requerimento no 135 ou através do aplicativo e fica com o número de protocolo. O atendente vai chegar na sua casa com esse mesmo número de protocolo para poder fazer a prova de vida. Então, são possibilidades que as pessoas têm de efetuar a sua prova de vida sem a necessidade de sair de casa. E caso elas não queiram ou não possam sair de suas casas, não haverá problema nenhum com o pagamento dos seus benefícios. A manutenção dos benefícios está mantida de acordo com a portaria, os bloqueios de créditos estão suspensos. Christian, eu vou assim pontuar com você algumas coisas bem, né, que o pessoal sempre nos questiona para facilitar esse tempo que nós temos aqui, como a sua presença aqui no nosso programa de hoje. Com relação às perícias, como é que está a situação hoje no INSS? Elas estão sendo feitas ou não estão? Todas as perícias estão sendo feitas. Eventualmente, nós temos tido problemas com adoecimento de alguns profissionais e isso tem impactado, ou seja, a pessoa já estava com agendamento marcado e devido
a impossibilidade daquele profissional de comparecer, porque ele foi acometido de uma incapacidade, aquela agenda tem sido remarcada. Então, ordinariamente, as perícias estão sendo realizadas. Nós temos 4 médicos na unidade de Jequié para atender toda a nossa microrregião, mas dos 4, 2 estão afastados por motivos de saúde, né? Estão incapacitados. Mas a rotina de marcação ordinária está mantida e as perícias estão acontecendo com regularidade. Claro que o INSS ele tem seguido rigidamente os protocolos de ação, de acesso à agência, de higienização, uso de máscara, uso de álcool em gel, medição de temperatura. Então, o INSS ele tem seguido com rigor isso. E hoje, pela manhã, com o decreto, né, do governo estadual, nós estamos funcionando ainda, não houve nada do governo federal para poder suspender as atividades do INSS. Então, o INSS está funcionando, nós estamos atendendo as pessoas que estão agendadas, mas hoje, pela manhã, eu passei já na agência e por isso que não cheguei no horário que era o devido, Entendido, que a gente tinha combinado. Peço até desculpa a você, aos ouvintes, aos espectadores, porque tínhamos que resolver a situação, porque o INSS mantém suas atividades no dia de hoje, seguindo, e eu pedi aos colegas que redobrassem os cuidados com a questão para evitar o contágio. Rony, se tiver alguma pergunta, Rony, aí que o pessoal está fazendo, pelo Instagram, fica à vontade, tinha muita gente aí e o assunto é muito interessante. Cristian, com relação hoje, nesse momento que estamos, o que é que está valendo como regra de aposentadoria? Como é que as pessoas, necessariamente, o homem e a mulher, idade, tempo de contribuição, o que é que está valendo hoje, dia 1º de março de 2021? Wilson, o INSS ele tinha um cardápio de benefícios muito bem específico. Então, nós tínhamos aí, quando falávamos em aposentadoria, nós tínhamos aí as aposentadorias por invalidez, por tempo de contribuição, por idade e a especial. Com a reforma da Previdência, essas regras de aposentadorias se multiplicaram. Por que se multiplicaram? Porque houve a expectativa do direito. Pra você ter uma ideia, a partir de 14 de fevereiro de 2019, deixa de existir no texto constitucional, na lei de regulamento da Previdência Social, a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas isso não quer dizer que o benefício foi extinto para quem já estava no regime. Quem estava no regime, né, vai passar por uma regra de transição, a chamada regra de expectativa do direito. Então, a pessoa que já estava ali há 5 anos da aposentadoria, há 10 anos da aposentadoria, há 15 anos da aposentadoria, cada pessoa vai ter uma regra de transição. E muitas vezes, nós temos observado já isso, nas análises dos processos que nós temos acompanhado, que a pessoa muitas vezes se enquadra em mais de uma regra de transição. E o sistema ele vai atribuir ali, para cada regra, um valor de salário, onde o sistema entende, pela concessão do benefício, em valor mais vantajoso. O que for mais vantajoso para a pessoa é o que vai estar valendo. Como forma de sugestão, para que a gente, como a gente não tem como abordar ponto a ponto, talvez a gente possa até marcar, Wilson, para poder falar ponto a ponto, expectativa, regra por regra, são 6 regras de transição, então nós poderíamos abordar 6 regras, mas o que eu tenho sugerido é que as pessoas liguem no 135 ou baixem um aplicativo meu INSS e lá tem calculadora de aposentadoria. Quando você clica ali, o sistema pega o que ele já tem no banco de dados do INSS e caso o que você entenda que está faltando alguma coisa, você tem a possibilidade de inserir alguma informação de vínculo e dentro do que você entende que é real, o sistema faz um cálculo. E esse cálculo é que ele vai apresentar as 6 regras de transição e qual seria a melhor regra de transição. Em linhas gerais, hoje nós temos aposentadoria para o homem, por idade, aos 65 anos, para a mulher, aos 62 anos a partir da emenda, porém com a regra de transição onde 2019, 60 anos, 2020, 60 anos e meio, 2021, 61 anos, 2022, 61 anos e meio e 2023, 62 anos. Então, a mulher está nessa regra. Os homens e mulheres do meio rural que exerceram a atividade no meio rural por 15 anos têm mantido a idade. Homem, 60 anos, mulher, 55 anos. Em todos os casos, nós falamos da carência, que tem que ter, no mínimo, 180 contribuições, equivalente aí a 15 anos de contribuição. Então, por idade é isso. Já na regra de aposentadoria por tempo de contribuição, aí nós temos que observar
as regras de transição. Então, são 6 regras, nós não temos como falar aqui em todas, mas em linhas gerais, ou tem 35 anos o homem e 30 anos de contribuição a mulher antes da emenda. Se não tem que seguir as regras de transição para que a gente reconheça o direito. A aposentadoria por invalidez, ela teve uma reforma, teve uma mudança interessante. Interessante ou impactante, porque incide diretamente no valor do benefício. Antes, a aposentadoria por invalidez era de 100% do valor que a pessoa recebesse, ou, no caso de que a pessoa tivesse em atividade, seria 100% do valor do benefício que ela pudesse receber. Então, fazia-se uma média e naquela média pagava 100%. Se a pessoa tivesse como média, como valor de cálculo, R$3.000, ela receberia R$3.000. Hoje não. Hoje, em caso ela se torne inválida, vai se fazer a média, vai se encontrar uma média, digamos que a média também fosse R$3.000, mas ela não vai receber 100%, ela vai receber 60%. Então, era R$3.000 antes da reforma, após a reforma, R$1.800. Se a pessoa tiver mais de 20 anos, aí para cada ano que tiver a mais de 20, ela tem um percentual a mais, que aí pode aumentando sua aposentadoria. Então, a aposentadoria por invalidez hoje, nós percebemos que houve uma mudança muito incisiva na questão do cálculo, o que dificultou muito a vida das pessoas. Com certeza, ela foi extremamente ruim para, no caso, quem vem a ser o beneficiário. Dona Cleusa, nós estamos conversando aqui com o gestor da agência do INSS, que é o Christian Brito. Dona Cleusa, ela faz uma colocação assim, ela diz assim, eu dei entrada, vou tentar pegar o que ela fala aqui, eu dei entrada no dia 5 de janeiro. Vai fazer 2 meses, sou portadora de câncer, mas até agora nada. Entendi. Pode ser que ela tenha dado entrada no benefício, né, de auxílio-doença. E aí nós temos que entender que o INSS, durante a pandemia, ele tinha um decreto que vigorou até o final do ano, que dizia que se a pessoa não quisesse fazer a perícia presencial, ela poderia apresentar um documento e o INSS faria uma antecipação do benefício, no valor de um salário mínimo, no caso de auxílio-doença, e no valor de R$600 no caso dos benefícios assistenciais. Se o caso dela for de benefício de auxílio-doença ou de benefício assistencial à pessoa com deficiência, a partir de janeiro, o INSS não mais faz a questão da antecipação, porque falta a norma não prorrogou essa concessão. Então, muito provavelmente o benefício dela, se for auxílio-doença, e ela já fez a perícia, acredito que ela não tenha dito isso aí, mas se ela já fez, o que eu recomendo é que ligue no 135, porque eles fazem um requerimento para que o INSS trate esse documento, caso esteja pendente. Se for benefício assistencial, a pessoa com deficiência, aí sim está demorando. Demora para que ela passe na avaliação social e depois na perícia médica. Então, o benefício assistencial hoje ele tem um trâmite muito demorado, por questões mesmo logísticas, porque envolve, além da análise inicial, envolve as outras duas fases, que é a avaliação social e a perícia médica. Tem alguém no Instagram? Tem alguém... Tá aí, vamos dar uma olhada aqui, Wilson. O pessoal participou bastante. Lembra do histórico de consignados também. Sim, e essa questão que a gente está tratando aqui do INSS, ela é muito extensa, né? São muitas coisas. Mas como o tempo é curto e a gente quer aproveitar o máximo aqui, até as perguntas, só temos 2 minutos, eu vou aproveitar aqui do Christian para um assunto que ele até focou na Rádio Povo a semana passada, que é um motivo de preocupação para muitas pessoas, que é a questão dos consignados de aposentados, que tem sido lesadas pessoas com isso, os beneficiários, aposentados, em relação a o que está acontecendo e que vocês têm alertado tanto esses aposentados para evitarem ser vítimas desses golpes. Wilson, eu vou repetir o que eu disse ao repórter Marco Antônio. O cachorro entra na igreja porque a porta está aberta. Meus avós falavam isso, meus pais falavam isso, os mais antigos sempre diziam isso. Então, prevenção é a maior arma que nós temos contra a bandidagem, contra essas pessoas que estão prontos a prejudicar o outro, principalmente as pessoas mais idosas. Então, o que a pessoa que recebe o benefício da Previdência Social tem que fazer é estar prevenido. Então, ele tem que
no caso dos empréstimos, manter o benefício dele bloqueado para empréstimo. Uma coisa simples, Wilson. Uma coisa simples. A pessoa liga no 135 ou através do aplicativo. Se ela não tiver habilidade para poder fazer pelo aplicativo, ela vai ligar no 135. Mas, Christian, 135 demora, 135 não funciona. Calma. Existe hora de pico, então, das 9 da manhã até o meio-dia, das 2 da tarde até as 17, 18 horas, é o horário de pico. Mas existe um momento do 135 que é subutilizado. A partir das 19 até as 22 horas, é subutilizado. Tem gente lá, atendente, esperando uma ligação e não recebe. Porque as pessoas entendem que já não mais funciona. Mas funciona 135 até as 22 horas. Pegou o telefone, ligou no 135 a partir das 20 horas. Pode ser de celular ou de fixo? Pode, o celular tem que ter crédito. Sim, né? certo. O fixo é normal. Então a pessoa liga ali, naquele momento, liga ali no intervalo do Jornal Nacional, ou perto, antes da novela, faz a ligaçãozinha dela e só lhe diga, olha, eu quero bloquear o meu benefício para empréstimo. Pronto, fez o requerimento, o INSS vai bloquear. Quando você... Isso formalmente, por telefone. Isso. Ele faz ali o requerimento, ele faz a identificação da pessoa, blá, blá, blá. Quando você necessitar de um desbloqueio, aí você vai fazer o requerimento, aí o INSS vai entrar em contato com você, vai ver pelo agendamento, vai mandar você ir na agência para poder você fazer o termo de desbloqueio. Então, é dessa forma que eu tenho orientado as pessoas. Deixe o benefício bloqueado para empréstimo. Eu até entendo que o governo, por uma estratégia logística, não faz isso já de início. Antes, o benefício saía concedido e só bloqueava quando a pessoa pedia. Hoje ele sai automaticamente bloqueado, fica bloqueado por 90 dias. Se a pessoa, dentro desse período, precisar, não faz desbloqueio. Depois ele é desbloqueado automaticamente. Aí eu fiquei entendendo, até para aproveitar para o que você está explicando aí, quer dizer, essas pessoas às vezes são lesadas não porque aceitaram, eles fazem diretamente com os bancos sem passar pelo beneficiário. Sem passar pelo beneficiário. Aí é que é o grande risco. Sem passar pelo beneficiário. Então as pessoas elas se aproveitam de quê? De documentos falsos. Ela apresenta documentos. De repente, nós tivemos aí agora um dos maiores vazamentos de dados da história do país. O país sofreu aí para a questão da credibilidade dos cadastros um impacto muito grande. Então, as pessoas de posse desses dados, seu nome, seu CPF, sua residência, ele pode confeccionar um documento falso, ou identidade falsa. Nós temos estudo de inteligência dentro do INSS e recebemos recentemente um relatório onde pessoas tinham mais de 70 identidades. A mesma pessoa, a mesma foto, utilizada dentro de 70 documentos de identificação. É incrível. E você olhava dentro do que foi apresentado para nós nesse relatório, você olhava o documento e você não tinha como dizer que não era um documento verdadeiro. Então, os bancos também são lesados. Mas nessa questão dos consignados, a proteção maior é para o segurado. Se ficar constatada a fraude, se ficar constatado que houve uma fraude, a fraude não é ao segurado. Percebe, Wilson? Ele está sendo lesado, mas a fraude não é para ele. A fraude é contra o sistema financeiro. Já descontou 2 prestações. Pronto, já descontou 2. Ele percebeu, pronto, olha, eu fui roubado, meus dados foram utilizados com má fé. Pronto, quem vai se responsabilizar por isso é o banco. O banco tem que devolver esses valores corrigidos ao segurado. Tem um prazo legal, ele vai devolver isso corrigido aos segurados. E o banco é que vai buscar o prejuízo. Muitas vezes a gente percebe aí que as pessoas querem jogar o ônus dessa transação para a menor parte, né? Para o que pode menos. Mas, na verdade, o que pode menos é o que tem mais proteção. Isso. Então, nessa relação de consignados e comprovado fraude, má-fé, uso indevido de dados, seja o que for, sempre o ônus fica por conta da instituição financeira. Ela que assume o risco, não é o risco do cidadão. Christian, a gente quer lhe agradecer mais uma vez, a JR TV Web, aqui com a sua presença aqui conosco. Você já explicou, né, seus afazeres. Hoje, segunda-feira, tem que passar na agência, mas você é muito solícito, né? Todas as vezes os veículos de imprensa precisam de você, você está disponível. Eu quero te agradecer mais uma vez, você atender nosso convite, estar conosco e já deixar aqui, vou agendar aqui com o Rony uma outra oportunidade com o tempo necessário, porque tem muita coisa que a gente pode também esclarecer e prestar esse serviço de utilidade pública para todos que nos assistem. Se você não assistiu agora toda a explanação, estamos aí no YouTube,
né, com a reprodução dessa entrevista, em todos os canais, YouTube, Instagram, no Facebook, todos os canais e na própria JR TV Web, para você assistir depois mais calmo, ouvir e entender essas explicações ponto por ponto. Obrigado a você, viu? Wilson Novaes, eu que agradeço. Parabéns à rádio, à TV, JR TV Web. Parabéns, os estúdios cada vez melhores, as condições cada vez vocês avançando mais. Parabéns, sucesso a vocês. E quero agradecer a você, internauta, que nos prestigia nesse momento com a sua companhia e dizer que o INSS tem esse papel de levar a informação ao segurado para que as condições de acesso aos benefícios e manutenção desses benefícios seja sempre de melhor maneira para o cidadão. A todos, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Um abraço, Rony, um abraço a todos, né? Essa vai estar recortada aí para o pessoal assistir, né, Rony Braine? Entrevista interessante desculpe, aí com o Christian Brito. Um abraço, está vindo aí o Papo de Boleiro. Tchau, uma semana legal para todo mundo.